está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Está nas mãos que vivo está. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, versículo 9. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Aleluia. Mateus 6, versículo 9. Todos conhecem. Acho que independente da sua religião ou da religião de alguém, esse texto é muito conhecido. Muitas pessoas rezam esse texto, por mais que o objetivo de Jesus, baseado no contexto, não foi para se rezar, mas esse texto é um esboço de como nós nos relacionamos com o Senhor. Mas eu quero ler Mateus capítulo 6, versículo 9. Quem achou, diga amém. Vamos lá, vou estar lendo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia nos dar hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Existe uma versão que fala sobre ofensa. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Versículo 13. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Pai, obrigado, Jesus, por essa atmosfera, por esse ambiente, por esse lugar de renovo, por esse lugar de ânimo, por esse lugar, Senhor, que traz esperança para o nosso coração. E a nossa semana, Jesus, se torna diferente para melhor quando nós começamos vindo aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença e por essa igreja existir nessa cidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar um pouquinho, irmãos, sobre a cultura do reino. Quero compartilhar sobre o reino de Deus. Mas não apenas sobre o reino de Deus, mas o reino de Deus, ele carrega uma cultura. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Esse texto, Jesus está ensinando para os seus discípulos não apenas a orar, mas a como orar. Esse capítulo 6 de Mateus, se você for ler ele em casa, você vai ver Jesus ensinando sobre projeto social, você vai ver Jesus ensinando sobre jejuar. Jesus aqui não está pedindo para a pessoa jejuar, mas ele diz, quando jejuar? Então por quê? Porque o jejum, ele é uma prática daqueles que nasceram de novo e pertencem agora à cultura de um reino ao qual tem um rei, que é Jesus. E ele vai ensinar também sobre, não em falar que nós temos que orar, mas ele fala, quando você orar, ore assim. Obviamente ele está dizendo que todo mundo vai orar, todo mundo tem uma prática de relacionamento com o Senhor, de desenvolver esse relacionamento. E ele fala, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus não está dizendo para que você, quando você for orar, você repita essa frase. Por mais que é edificante, é muito edificante, irmãos, repetir essa frase. Mas Jesus está trazendo para nós um esboço de como orar. Eu não sei você, mas quando eu vou orar, e se eu começo pedindo perdão pelos meus pecados, irmãos, eu não consigo passar de 10 minutos orando. É difícil, parece que
sei lá, não existe uma atmosfera, né? Quando eu começo a orar, e se eu começar orando, pedindo algo para mim, para minha família ou para os meus irmãos, eu também não consigo passar de 10 minutos, fica uma oração muito fria. Então por que será que quando eu vou orar, eu não peço perdão pelos meus pecados? Primeiro, porque Jesus não nos ensinou a fazer isso. É uma questão de fé, de você entender que o Pai vai te ouvir, que o Pai está ali com você, que o Espírito Santo está ali com você. Então Jesus vai ensinar a oração, ele fala, gente, quando vocês forem orar, primeiramente, não pede perdão pelos seus pecados, não faça nada disso, não peça nada. Adore a Jesus. Adore a Ele. Por isso que ele disse ele colocou a maneira como fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, bendito Jesus, eu te amo. E você vai ali, sabe, se relacionando com o Senhor através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está no seu coração a partir do momento que você entregou a vida para Jesus, você não caminha mais só. Dentro de você mora o Espírito de Deus, amém ou não? Dentro de você não é mais, nós não apenas vamos para a eternidade veio para dentro de você. Os céus vieram para dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Então não é apenas para o lugar ao qual nós vamos, o lugar agora está dentro de nós. Quando Jesus morreu na cruz, o véu, sabe, lá no templo do tabernáculo, havia um véu que separava a arca do santo lugar, do santíssimo, do santo dos santos. Então havia um véu, um pano que separava a arca, que simbolizava a presença de Deus. A Bíblia fala que quando Jesus foi à cruz e disse está consumado, aquilo se rompeu, aquela barreira, sabe, se rompeu. Para quê? Para que as pessoas pudessem ter acesso à presença? Não, para que a presença pudesse ter acesso às pessoas. Então não é as pessoas que vão ao Santo dos Santos, é o Santo dos Santos que vai morar dentro de nós. Então quando o Espírito Santo veio, a partir de Atos 2, irmãos, nós já recebemos o Espírito Santo. Nós não precisamos de uma coisa maior, a coisa maior já veio. A única coisa maior que virá é o arrebatamento da igreja. Fora isso, nós já temos todas as confirmações. Fora isso, nós já temos tudo que nós precisamos, que é o Senhor. Nós já temos o Senhor, nós já temos o Espírito Santo, nós já temos a presença dEle, nós já temos a glória dEle, nós já temos tudo. Amém ou não? Então Jesus, ele vai ensinando sobre o reino de Deus, sobre como orar. Isso traz muito, irmãos, a cultura. Eu quero poder falar um pouquinho sobre cultura. A cultura, quem está inserido numa cultura, o que é uma cultura? Quem poderia pensar aí? Eu vou responder. Cultura é compreendida com comportamentos de um determinado grupo social, que inclui o tipo de linguagem, comida, música, vestimentas, valores e atitudes. Então presta atenção, a cultura de um povo, a cultura de um lugar é determinada pelo seu grupo social. Característica daquela cultura vai ser a linguagem, a comida, até música, até a maneira de se vestir, os valores que aquele grupo estabelece e também os seus comportamentos. Hoje, por exemplo, quando eu nasci da minha mãe, eu automaticamente fui incluso a uma cultura. A nossa cultura aqui da Baixada Fluminense. Automaticamente, quando eu nasci da minha mãe, eu já fui incluso a uma cultura da minha região, que começou a estabelecer em mim, por influência do meio ao qual vivo, os meus comportamentos, a minha educação, a minha maneira de ver o mundo, a roupa que eu visto, as músicas que eu ouço, a língua que eu falo, porque aqui nós falamos o quê? Português, amém? A gente tem uma dificuldade, mas a gente tenta falar, né? Então a gente fala o quê? Português. Por que a gente fala o português? Porque nós nascemos em um país, irmãos, que fala português, amém ou não? Então, isso é o quê? É a cultura. Quando você vê, talvez, uma pessoa que é de um outro país, por mais que ela fale o português, muito difícil você ver uma pessoa que, sei lá, ela nasceu nos Estados Unidos e fala português tão bem, que você não consegue nem identificar que realmente ela não é brasileira. Sempre carrega um pouquinho de sotaque, sempre carrega um pouquinho do peso da sua cultura original, da sua linguagem original. Então, cada pessoa de cada país, ele vai carregar atitudes diferentes, comportamentos diferentes, valores diferentes,
alimentação diferente, tipo de música, cada local, você vai ver, não precisamos ir muito longe, ou seja, não precisamos sair do Brasil, dentro do Brasil mesmo, cada estado que você vai, existe uma cultura, uma linguagem, uma vestimenta, uma forma de fazer as coisas. Por quê? Porque o local ao qual nós nascemos define para nós o nosso comportamento. Ok? Amém? Estão comigo? Glória a Jesus. Se você for na Bahia, você vai ver um tipo de alimentação específica. Uma vez eu falei isso aqui. Se você vai no sul, você vai ter lá o chimarrão, você vai ter uma linguagem. Já viu? Eu não sei imitar, irmãos, mas você já viu o pessoal do sul falando? Como é que eles falam, né, um pouco mais diferente de nós, né? O tchê, um pouco mais diferente de nós. O nordestino fala um pouco mais diferente de nós. Eu falo que eles dizem diferente de nós, mas eles vão falar que nós falamos diferente deles. O carioca fala esquisito, com S, né? Fala tudo assim, S. A gente fala assim, né? Com tudo arrastado. E você vai ver o mineiro falando. É muito legal o mineiro falando sobre trem bom, não é bacana, irmãos? Esse trem aí, irmão, tira esse trem daí, por que você está fazendo isso, ai? Então você vai ver o mineiro carregando também uma linguagem, uma forma de falar, uma palavra diferente para nós, mas para ele não é. Então como é que fala mineirês, irmão? Como é que fala mineirês? Estão em Minas, convivendo com pessoas, e aquilo vai mudando a sua linguagem, vai mudando o seu comportamento, inclusive vai mudando a sua alimentação, e você vai se adaptando àquela nova cultura, você vai se enquadrando naquela nova realidade. Ok? Amém ou não? Irmãos, deixa eu te dizer, quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, da mesma forma como eu nasci da minha mãe, eu fui incluso a uma cultura, a uma linguagem, a um comportamento, a valores. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, e João 3 vai falar sobre o novo nascimento, eu obtive um novo nascimento, e eu nasci agora para uma nova cultura. Eu nasci agora para um novo reino. Eu tive agora que a única maneira de adentrar nesse reino é através do novo nascimento em Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a pregação do Evangelho. A única forma de você adentrar o reino de Deus é através do arrependimento dos seus pecados. A única maneira de você adentrar nesse reino de Deus, no reino de Jesus, na pessoa de Jesus, é através do arrependimento. Arrependimento esse que gera em nós novo nascimento. Então existe um reino, irmãos, e esse reino, ele tem um rei. E esse rei governa sobre a nossa vida. A nossa vida agora não é mais nossa, nós entregamos ela a alguém, pertence a uma pessoa. Então, assim como nós temos os governantes, assim como nós temos pessoas que nos governam, que determinam coisas para a nossa vida, assim também não é diferente no reino de Deus. No reino de Deus nós também temos um rei que determina coisas sobre a nossa vida, que nos governa, que nos defende, que nos protege. Glória a Jesus. Então, irmãos, o que nós vemos? Nós vemos que eu quero poder compartilhar algumas diferenças sobre reino de Deus e igreja. Por exemplo, algumas pessoas aqui já tiveram oportunidade de viajar. Teve uma galera, uma vez nós fomos na Argentina, e, irmãos, é um choque de cultura fora da realidade. É uma coisa assim, eu quero em Deus que a gente possa ter essas experiências, porque nos torna pessoas melhores, sabe? Você poder ir para um país e poder ver como as pessoas se movem, e automaticamente você se desespera, porque você olha para nós, para o comportamento das pessoas, e você fala, caramba, é a mesma estrutura física, é a mesma dificuldade, por que as pessoas aqui conseguem e a galera lá não? E aquilo te traz um choque de realidade. Você vai parar de dar desculpas, você vai parar, sabe, de buscar desculpas para suas ações. E eu lembro que na Argentina, uma das culturas assim marcantes para eles a nível de comida, que para mim foi a parte mais difícil, é o feijão. Quando eu fui para lá, fiquei lá todo o tempo sem comer feijão, porque dificilmente você vai ver lá feijão. Então, se caso você for, se prepare. Quando eu estava voltando, eu até mandei a mensagem para minha família, gente, deixa Deus te usar, alguém aí fazer uma feijoada, em nome de Jesus, que eu quero comer feijão, que eu não preciso ver feijão, eu quero comer feijão. Por quê? Porque lá não tem feijão, irmão, você não vê panela de pressão, é uma coisa assim surreal. Peraí, como assim? Porque para nós é normal. É porque a gente sai um pouquinho, a gente, caramba, peraí, não, para nós é normal. Para nós, para nossa cultura, isso é um choque.
Você vai entender onde eu quero levar você no final dessa pregação. Para nós é muito normal, todo dia você comer feijão. Mas lá numa outra cultura, é uma outra realidade, é uma outra maneira de viver, é um outro comportamento. Que eles até se assustam quando eles ficam sabendo que a gente come feijão, irmãos, todo dia. Feijão, vocês comem feijão todo dia, como assim? Em compensação, lá é pão, todo tempo, é pão de manhã normal, a gente também tá, mas é pão no almoço, é pão de tarde, é pão na janta, é pão com café, é pão com chá, é pão. Toda casa que você vai, você quer pão. Você vai numa casa, oi pastor, tem pão aqui, vamos comer. Não, irmãos, eu amo pão. Não tô falando aqui de bobeira, não tô falando sendo criado com vó, não. Mas eu tô dizendo para você que é pão, é sempre pão, sempre. Tipo assim, no almoço tem que ter o pão. Você não precisa do feijão, mas tem que ter o pão. Eu lembro que, para você entender onde eu quero chegar, eu lembro uma vez que nós estávamos em Nicarágua e lá o café da manhã deles é feijão. Então você vê como é que as coisas são diferentes. O café da manhã dele não é pão, não tem pão de manhã. É arroz, feijão, salada, é um almoço praticamente. E tem um negócio lá com tipo um requeijão, um queijo. E eu até perguntei qual a diferença dessa refeição para o almoço. Porque tem comida de manhã e tem comida na hora do almoço. Qual é a diferença? A diferença é que na hora do almoço não tem carne. Ou melhor, no café da manhã não tem carne, na hora do almoço tem carne. Essa é a diferença, mas é comida. E é uma coisa que a gente não está acostumado, amém ou não? Vamos parar de ser hipócrita aqui. Você está acostumado, irmão, a comer feijão de manhã? Você ficaria de boa? Eu não estou sendo mais espiritual aqui, amém ou não? Você acha que eu, tipo assim, ai, caraca, que feijão maravilhoso. Ai, que benção, que legal, que eu estou à vontade de comer feijão com café. Poxa, 7 horas da manhã. Não rola, né, irmão? Mas aí você tem que comer, porque é a cultura, você tem que respeitar aquela cultura. E eu lembro uma vez, irmãos, que eu tirei a foto, assim, botei no meu status do WhatsApp. E não comentei nada, eu acho que eu botei assim, café da manhã. Tava lá feijão, 7, 8 horas da manhã e um café, assim, normal. As pessoas daqui, quando viram meu status, começaram a comentar, pastor, o que é isso? Pô, fala sério, isso é café da manhã? Eu falei, cara, o café da manhã. Pô, pastor, o que é isso? Você tem que comer. Eu falei, varão, a gente tem que comer. As pessoas comentando. As pessoas de lá, que viram meu status, pastor, que gostoso. Que bênção, pastor, bem, né? Aproveita, come bem, tá? Aleluia. Come bem, pastor. Irmãos, foi engraçado, me marcou, porque enquanto eu estava respondendo alguém daqui, falando assim, a pessoa de lá, uau, que delícia, que rico, que é gostoso, né, em espanhol, que gostoso. Então você vai vendo, irmãos, como que a cultura, ela muda todo um comportamento, toda uma maneira de agir, toda uma maneira de pensar, toda uma maneira de você ter uma visão do mundo, entende? Você tem pessoas que têm a mesma estrutura física, mas tem uma visão do mundo diferente e se comporta diferente. E eu lembro uma vez que um rapaz me perguntou, pastor, mas o que vocês comem lá de manhã? Aí eu, pão, né, nos dias comemorativos a gente bota lá um presunto com queijo, não é todo dia, a gente dá uma moral, mas geralmente um ovo frito, né, um pão ou um ovo mexido, maravilhoso, né, um pão com manteiga, aquele pão quentinho. Aí ele achou muito estranho, mas vocês não comem panqueca, que ele faz um negócio lá, irmãos, eu sempre esqueço o nome, minha esposa sabe melhor que eu, é tipo sei lá, irmãos, um negócio lá, que eles comem aquilo também o dia inteiro, irmãos, é muito, muito legal. Eu lembro que eu estava no carro, mas as pessoas têm um coração tão bom, querido, que você realmente tem que comer. A gente ia viajando, e a pessoa, pastor, você tem que comer milho assado. O milho assado? Pastor, é muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso. Aí tinha uma barraquinha que eles encontraram na pista, irmãos, só para eu poder comer o milho. É milho assado na brasa. Mas pensa num trem duro. Eu cheguei a pensar, será que eles já comeram uma vez na vida um milho cozido? Tipo assim, deixa eu te mostrar. De uma coisinha. Já comeu milho cozido? Não, é milho assado, irmão, na brasa. Ele tinha que ficar queimado, ficar preto. Porque ele foi queimado na brasa. O milho, pensa o milho chamuscado. Então, que rico, pastor. Bem, aproveita.
Mas por quê? Porque para mim é estranho? Porque eu não nasci lá, querido. Por que para mim é estranho? Quando eles chegam aqui, eles estranham. Por quê? Por que eles acham... Você acha que eles não têm o mesmo comportamento que a gente tem? Como assim pão com manteiga de manhã? Como assim? Mas cadê o feijão? Quando a Lumbi esteve aqui, e ela é de Nicarágua, cadê o feijão, pastor, de manhã? E você acha que ela não estranhou? Caramba, que coisa horrível, comer pão com manteiga de manhã e café. Onde vocês estão com a cabeça? Mas por quê? Porque nós nascemos em lugares diferentes, convivemos em lugares diferentes, temos alimentações diferentes e nos adaptamos a situações diferentes, querido. E nós temos que entender que não é isso que nos governa. E eu preciso muito da sua atenção para isso. Não é a cultura de onde você nasceu que te governa. É a cultura bíblica que nos governa. A partir do momento que nós tivemos um novo nascimento. A cultura da nossa região baixada é uma cultura, irmãos, de pessoas tendenciosas a não se sacrificar. Guarda o que eu vou te falando. A cultura da nossa região é uma cultura vitimista. A cultura da nossa região é uma cultura do não se sacrifique, do não estude, do não corra atrás. E isso totalmente é vinculado na igreja. As pessoas, elas não têm baseado na sua cultura. Você não foi preparado desde a sua infância para poder crescer. Você foi preparado desde a sua infância para poder apenas trabalhar e não para crescer. Você foi preparado culturalmente apenas para ser peão, trabalhar. Eu não estou dizendo que é errado trabalhar. Eu estou dizendo que nós fomos governados, preparados apenas para isso. Porque isso é o nosso padrão de vida. Nosso padrão de vida é o governo tem que fazer algo por nós. Eu não tenho a minha autorresponsabilidade. Você vai ver em outras culturas, quando você tiver oportunidade, que existem culturas, irmãos, que as pessoas limpam a própria calçada e limpam a própria rua. Eles não esperam pelo governo, porque eles têm a autorresponsabilidade, que a casa dele, que o bairro dele é obrigação dele e não do governo. Então você vai ver que na nossa região, nós sempre queremos o culpado. Nós sempre queremos culpar. Esses dias fui levar meu filho na escola, aí tinha uma menina xingando a professora, porque a professora deu nota vermelha para ela. Irmãos, é ela que não estudou. Professor algum te reprova. É você que não estudou. Só que a nossa cultura é uma cultura vitimista que quer arrumar um culpado para o fracasso. Você quer culpar alguém porque o teu casamento não está bem. Você quer culpar alguém porque a sua vida profissional não vai legal. Você quer culpar alguém e acha que para outros é mais fácil, que para você não. Então é essa cultura que nós estamos inseridos. A cultura do vitimismo, a cultura do que não tem jeito, a cultura de que a primeira dificuldade eu vou parar, significa que Deus não está nisso porque tem dificuldade. Essa é a nossa cultura. Nós fomos ensinados assim. E essa igreja, irmãos, nós temos a missão de mudar essa cultura. Nós não estamos aqui para manipular você, nós não estamos aqui para esconder o reino de Deus para você. Nós estamos aqui para dizer que você foi chamado para governar, para avançar, para crescer, para ser resposta na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade. Que você é resposta para o lugar que você está. Essa é a cultura do reino. Dentro de você está o reino de Deus e você manifesta isso às pessoas. A minha cultura, a cultura de onde eu nasci, diz que eu sou um vitimista, diz que a culpa sempre é dos outros, mas o evangelho e a cultura do reino fala que o primeiro culpado sou eu. Eu sou o primeiro culpado das coisas não estarem bem. A culpa é minha. Autorresponsabilidade. Então, nós temos que diferenciar, querido, em que cultura nós estamos. Se você entregou a vida para Jesus, não é mais essa cultura que te governa. É a cultura do reino. Aí na primeira dificuldade você para, no primeiro problema você para, se chover você não vai, se acontecer você não vai. Por quê? Porque você está ainda sendo influenciado pela sua cultura. Você está ainda sendo influenciado pela sua cultura. Não é novidade, nós tivemos agora fazendo algumas alianças, buscando a ajuda de algumas pessoas. Tivemos lá nos Estados Unidos, irmãos, e é uma cultura surreal aquilo que nós estamos acostumados. Surreal, em todos os sentidos que você possa imaginar. O nível de atividade que as pessoas... Pensa você num frio de menos 7 graus, que para mim é um frio insuportável, que para eles ainda não é frio. Perto de onde eu estava tinha uma escola,
Irmãos, as pessoas, tanto para trabalhar quanto para ir para a igreja. Eu fui num culto lá no domingo que estava 0 graus. A igreja lotada, irmãos. Lotada. Aqui às vezes aparece uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não, e as pessoas, elas têm bola de cristal. Vai chover. Vai fazer sol. Eu falei, quando? Vai acontecer. Eu não vou porque semana que vem vai acontecer tal coisa. Eu falei, rapaz, é um revelamento, né? A cultura da preguiça, a cultura da procrastinação, essa é a cultura a qual nós nascemos, irmãos. É a cultura do deixa para depois, para ver o que dá. É a cultura de, não, irmãos, para que organizar? Organização, não, isso aí é um bicho, é de comer isso? Organização como é que faz isso? É uma salada? É você se sacrificar para orar, se sacrificar para jejuar, se sacrificar. Se você for na China, vocês vão ver, irmãos, que lá o nível de jejum que os cristãos fazem é surreal. O nível de oração, as horas que eles passam orando na igreja da China, as horas, igrejas lá compram monte, né, de oração. Igrejas lá compram lugares para que as pessoas possam ir orar, e eles passam noites em oração. Porque eles entenderam o quê? Que eles não são governados apenas pela cultura ao qual estão inseridos, mas são governados pela cultura do reino. Então nós temos que entender, irmãos, em que cultura nós estamos. Porque a cultura que nós estamos, irmãos, eu até botei aqui o propósito. A cultura que nós estamos para que isso? Deus está fazendo. Se Deus for fazer, para que vai fazer isso? Essa cultura que nós estamos. A cultura que você tem que culpar alguém. Se deu errado, é porque Deus não quis. É porque o diabo que fez. Irmãos, para de ficar culpando o diabo. Sabe, o que nos falta é arrependimento. O que nos falta são ações, sabe, é esforço, é vontade, é sangue nos olhos, é vida de oração, é você ler Bíblia. Só que é mais fácil culpar Deus pelos nossos fracassos. Se Deus quisesse, Deus daria essas 4 pessoas. Quem disse que Deus não quer? Se está na Bíblia, Deus quer salvar a todos. Quem já está na Bíblia, já está revelada a vontade dele. Só que o nosso problema é que nós esperamos por Deus coisas que Deus espera por nós. Você bota culpa no seu casamento por coisas que você é culpado e não Deus. Nós colhemos atitudes que uma hora a conta chega. Nós colhemos atitudes que lá de trás, que nós semeamos, plantamos ou deixamos de fazer, porque não existe ausência de colheita, ok? Alguma coisa você vai colher. Até o fracasso ele é uma colheita. Até a ausência de algo é uma colheita. Então você não semeia lá atrás. Aí você vive uma frustração aqui, você quer achar um culpado. Então o culpado é você, querido. Se talvez nós hoje não estamos vivendo a forma como nós desejamos viver, é só você olhar para trás, irmãos. O que você fez lá atrás? O que você gerou lá atrás? Então, olhar para trás, eu não posso mudar, mas eu posso mudar daqui para frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agir com novas oportunidades, com novas atitudes, com novos comportamentos. Porque todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam e eu tenho uma nova oportunidade de começar. Eu tenho uma nova tentativa, eu tenho uma nova oportunidade de tentar outra vez. Então, irmãos, a nossa cultura é uma cultura do deixa para amanhã. É uma cultura de que Deus vai fazer tudo, Deus vai prover tudo. Não é que eu não creio que Deus vai prover, mas Ele tem que usar alguém. Amém? Por isso que a gente ensina aqui na igreja que Deus não muda a família. Deus não transforma a família, Deus transforma pessoas. Pessoas transformam família. Deus transforma o pai de família para que ele exerça liderança na sua casa. E esse pai de família vai ser um instrumento de Deus para mudar a sua casa. Deus não muda a família, Deus não restaura a família, Deus restaura pessoas. Não existe um evangelho para casais, um evangelho para solteiro, um evangelho para criança, um evangelho para idoso, um evangelho para adolescente. O evangelho é um só. Arrependam-se, não importa. O problema é que nós queremos achar um culpado para o nosso fracasso, culpar alguém para a nossa derrota, por causa da cultura a qual nós estamos inseridos. Então deixa eu te explicar
a diferença, por exemplo, da cultura do reino para a igreja. Porque tanto o reino, a igreja, ela está inserida nesse reino. Nós fazemos parte do reino. Por exemplo, a igreja é Deus, é o domínio de Deus através do homem. No reino, que é relacionamento do Senhor, é o domínio de Deus no coração do homem. Então presta atenção. Na igreja é o domínio de Deus através de nós. No reino é Deus dominando minha maneira de ser. Na igreja é o homem trabalhando para servir pessoas. No reino é Deus trabalhando para tocar o homem. Na igreja é o quanto as pessoas têm de nós. Porque aqui nós estamos para servir uns aos outros. No reino é o quanto Deus tem de nós. Porque nós estamos aqui por causa dele. Na igreja é o quanto porque os dons não é para Deus. Amém, querido? Você acha que Deus precisa do seu dom? Não, as pessoas precisam do seu dom. O dom é para as pessoas. É a maneira pela qual você toca pessoas. Reino é a maneira pela qual Deus toca você. Aleluia. A igreja está sendo edificada, o reino já está pronto, já foi manifesto. A igreja é o homem dominando sobre as circunstâncias e mudando elas, ou seja, sendo resposta. No reino é Deus dominando o homem e mudando ele. A igreja é um Pedro, o apóstolo Pedro, o Pedro curando as pessoas. Você vê lá em Atos, ele passava até a sombra dele curava. Então na igreja é um Pedro cheio de ousadia, se erguendo para pregar o evangelho e pessoas sendo tocadas. No reino é Deus transformando um coração do Pedro. Na igreja é o homem trabalhando para Jesus. No reino é Jesus obtendo o coração do homem. Aleluia. Eu quero ler para a gente começar a partir para o final. Lucas capítulo 17. Nós estamos em Mateus. Se você quiser acompanhar, você avançar um pouquinho. Lucas 17, versículo 20. Lucas capítulo 17. Versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondendo disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E diz os discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E falarão ele aqui ou ele ali, não vades nem o sigais. Amém. Eu quero apenas me atentar para esse versículo inicial ao qual nós lemos sobre acerca do reino, acerca de onde está o reino de Deus. Jesus estava sendo interrogado: onde está o reino? Será que ele é um lugar para o qual nós temos que ir? Será que é um lugar ao qual eu devo acompanhar? Onde é que está o reino de Deus? Jesus vem e fala: então o reino de Deus, ele não é apalpável, ele não tem uma geografia, ele não tem um GPS, você não come ele, você não bebe ele. O reino de Deus está dentro do seu coração, ele é manifesto dentro de você. Jesus vai dizer ainda no capítulo 6 de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, querido, para a gente fechar, vitimismo não faz parte do reino de Deus. Desculpas não fazem parte do reino de Deus. Autopiedade não fazem parte do reino de Deus. Mentira não faz parte do reino de Deus. O que faz parte do reino de Deus é arrependimento, relacionamento, uma vida de oração, uma linguagem diferente, comportamentos diferentes. Quando você está debaixo de uma cultura, a sua maneira de se vestir muda, a sua maneira de se comportar muda, a sua alimentação muda,
tudo na sua vida agora gira em torno do local ao qual você nasceu. E qual foi agora o local ao qual você nasceu? Vocês fazem parte agora de onde? Vocês não são daqui, querido. Bota isso na sua cabeça. Você não são daqui. Vocês estão aqui como estrangeiros. Vocês não são daqui. Vocês estão aqui por um tempo. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você não pertence mais a essa terra. Você não pertence mais a essa cultura. Você tem agora uma nova legislação. Vocês agora têm uma nova maneira de viver, que não é igual ao teu amigo. Não se compara com teus amigos. Ah, porque o meu amigo faz isso, porque o meu parente faz isso. Eles são de uma outra nação, de um outro reino. Eu sou de um reino diferente, porque eu tive um novo nascimento. Agora eu tenho um comportamento diferente, eu tenho um pensamento diferente, eu tenho uma alimentação diferente, eu tenho práticas diferentes. O teu amigo que não é cristão, ele não sabe o que é dízimo, ele não sabe o que é oferta, inclusive ele vai te criticar por isso. Ele vai achar estranho. Como assim comer feijão de manhã? Como é isso? O seu amigo não vai entender que você não vai comer durante um dia. Para que é isso? É para emagrecer? Ele vai achar que você está fazendo algum tipo de, algo para emagrecer. Porque ele não entende, irmãos. Ele não sabe o que é isso. Porque ele não foi revelado a ele, não tem o Espírito Santo. Então para de se comparar o seu casamento a um padrão de vida de pessoas que não nasceram de novo. Para de comparar suas finanças a um padrão de pessoas que não nasceram de novo. Para de comparar de ter a sua vida sendo discipulada por pessoas que não nasceram de novo. Nós estamos debaixo de um reino, de uma identidade. Nós temos um rei sobre a nossa vida que nos governa. E esse rei diz para nós quem nós somos, para onde nós vamos, qual é a nossa origem, qual é o nosso destino, o que faremos, o que vamos fazer, o que vamos viver. Que nós não somos daqui e temos uma identidade. Você pode dizer glória a Deus, querido? Na cruz haviam 2 malfeitores, 2 ladrões, amém ou não? Um começou a confrontar a Jesus. Se você é Jesus, livra-te a ti mesmo e a nós. E zombou dele. O outro disse: nós somos culpados de estar aqui. Ele nada fez. Jesus disse para ele: ainda hoje, ainda estará comigo no meu reino, no paraíso. Quem foi aquele que nasceu de novo? Aquele que entendeu que ele é culpado. Aquele que entendeu que ele merece o inferno. Na cultura do reino, só existe uma ponte que nos separa dela. Só existe uma ponte que nos separa da cultura do reino. E qual é essa ponte? Arrependimento. Diga comigo: arrependimento. Essa foi a mensagem de João, essa foi a mensagem de Jesus, essa foi a mensagem da igreja, e essa deve ser a nossa. Arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. Pare de ser governado, irmãos, pela cultura da sua cidade, pela cultura dos seus pais, pela cultura da sua família. Passe a ser governado pelo seu novo pai, pela sua nova família, pelos seus irmãos que estão aqui na Bíblia, seus mentores que estão aqui na Bíblia. Eles são os seus ajudadores, seus auxiliadores agora, pela glória do Senhor. Eu quero, Rony, me dá aquela ajudada. Eu quero aproveitar, irmão, essa mensagem e quero parabenizar algumas pessoas. Eu quero poder honrar algumas pessoas. Na Escola do Reino nós temos um curso de capacitação ministerial e a nossa intenção é trabalhar o processo. Escute, a nossa intenção é trabalhar o processo da inclusão. Pode botar no chão mesmo. A nossa intenção é trabalhar o processo da inclusão da cultura do reino. Por isso o nome Escola do Reino, né? Nossa intenção é trabalhar o processo da inclusão da cultura do reino. Porque as pessoas vão chegando cheio de costumes da sua antiga cultura.
desculpas da sua antiga cultura, visão da sua antiga cultura, comportamento da sua antiga cultura. Então, no crescimento, a gente tentar mudar em Deus.